Eu quero saudar a você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta com a nossa escola dominical. Vamos aprender hoje um pouco mais sobre os dons do Espírito Santo de Deus no corpo de Cristo. Ok? Vamos orar pedindo a bênção, a direção de Deus. Ó Deus, muito obrigado pela bênção de podermos aprender mais da Tua Palavra e pedimos nessa hora que o Senhor nos ajude a entendê-la e capacite-nos, ó Deus, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito, compreender as verdades, as lições preciosas que a Tua Palavra tem para a nossa vida. Fica conosco, abençoa as demais classes, professores, todos que estarão ministrando, aprendendo a Tua Palavra, que a Tua Palavra venha de encontro às necessidades de cada um de nós. Tu sabes quanto somos carentes, quanto precisamos do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Por isso pedimos Tua bênção, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos falando vamos falar, sobre os dons do Espírito Santo de Deus. Na verdade, esse material faz parte, um resumo, um pequeno resumo de um curso sobre dons. Nós já chegamos a aplicar algumas vezes, teria testes de dons para fazer e tantas coisas mais. Tá? Não é o nosso propósito hoje. Hoje a gente vai falar rapidamente sobre os dons espirituais. E antes de falarmos sobre os dons espirituais, nós precisamos falar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Há muita confusão na terceira pessoa ou com relação à terceira pessoa da Trindade. As pessoas se confundem, muitas confusões teológicas aí quando o assunto se refere à obra do Espírito Santo de Deus, tá? Para aprender mais sobre o Espírito Santo de Deus, as pessoas acham, por exemplo, que é um caminho sobrenatural, que é aquela ideia de coisas, manifestações extraordinárias, que é a forma como o Espírito Santo se revela. Na verdade, não é esse o caminho. Se você quer aprender mais sobre o Espírito Santo de Deus, você precisa ir por um caminho cristocêntrico. Cristo é o centro de todas as coisas. Nele nós vamos até o Pai, nele, Cristo, nós vamos até o Espírito. Ok? Então isso é muito importante que você entenda. Um exemplo bíblico que a gente tem disso, se você abrir lá em Atos 19, você vai encontrar Paulo chegando pela primeira vez na cidade de Éfeso, e ele ali encontra alguns discípulos que ele talvez tenha percebido assim, esses homens são diferentes, quem sabe discípulos de João Batista. E ele faz uma pergunta, Paulo faz uma pergunta àqueles homens, dizendo assim: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? E aqueles homens disseram assim: nós nunca ouvimos falar sobre o Espírito Santo. Em vez de Paulo começar a ensinar sobre a pessoa e obra do Espírito Santo de Deus, ele começou a ensinar sobre Jesus. A partir do momento que ele ensinou sobre a obra de Cristo, eles recebem o Espírito Santo de Deus. Você vai conferir isso lá no livro de Atos. Então, aprender sobre o Espírito Santo só é possível se nós estivermos por um caminho cristocêntrico. Entrarmos por um caminho cristocêntrico. Vamos lembrar que Jesus é o único caminho, tá, que leva a Deus, tanto ao Pai quanto ao Espírito. Sem Jesus nós não temos nem o Pai nem o Espírito. Cristo é quem nos dá, ok? Então, esse é um ponto importante. É o Evangelho da fé em Cristo que nos revela quem é o Espírito Santo, tá? Esse é um ponto muito interessante e importante. Sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não é? Pai é a primeira pessoa, Jesus Cristo, Filho, é a segunda pessoa, e a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo de Deus. E a revelação de Deus, a revelação das Escrituras, ela é progressiva. Assim, o mistério, as lições relacionadas ao Espírito Santo, progressivamente foi sendo revelado a nós. Ou seja, no Novo Testamento você tem muito mais informação sobre o Espírito Santo do que tem no Antigo. O Novo vai explicar o Antigo. O Novo Testamento vai aplicar as lições do Antigo Testamento, onde nós vamos encontrar as lições preciosas do Espírito Santo, referindo-se à obra do Espírito durante todo o tempo da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ok? Então a revelação de Deus, ela é progressiva, e o mistério do Espírito Santo, ele vai sendo totalmente revelado na igreja, né,
com o Novo Testamento. No Novo Testamento você entende melhor o papel do Espírito Santo. É bom lembrar, as pessoas fazem uma tremenda confusão. Elas acham assim, o Espírito Santo vem a partir de Atos 2. Isso não é verdade. Uma das funções mais preciosas do Espírito Santo é ele dar a fé para nós crermos em Jesus. É o Espírito Santo quem regenera o nosso coração, quem faz a gente nascer de novo, como o próprio Jesus vai colocar em João 3 para Nicodemos, o doutor da lei. Tá? Então quem faz a gente nascer de novo é a obra do Espírito Santo de Deus. É ele quem nos capacita a crer em Jesus, a receber Jesus. Nós recebemos Jesus? Sim, somos nós que recebemos. Mas nós só recebemos, nós só cremos em Jesus porque houve uma obra do Espírito Santo agindo no nosso coração, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, nos chegando, ou aplicando as obras de Cristo no nosso coração, na nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele não vem a partir de Atos 2. A partir de Atos 2, há uma manifestação especial, poderosa do Espírito Santo para ser testemunha em todo lugar. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, conforme Atos 1:8. Então, Atos 2 é o cumprimento de Atos 1:8. O que acontece é, o Espírito Santo de Deus já atuava no coração dos crentes desde o Antigo Testamento. Tá? Ele não vem a partir do Novo Testamento, ele está agindo desde sempre, na criação. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, é o segundo verso aí da palavra de Deus, Gênesis 1, verso 2, não é isso? Então olha só, a atuação do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento, ela era mais plena sobre 3 ofícios, ou em 3 ofícios, 3 pessoas especiais, no profeta, no sacerdote e no rei. Era o Espírito Santo que ungia esses homens, que capacitava esses homens a exercerem suas funções. O que vai acontecer a partir da igreja, em Atos 2, é que aquela mesma poderosa, plena manifestação do Espírito Santo de Deus no profeta, no sacerdote e no rei, agora é derramada sobre toda a igreja. Todo aquele que tem Cristo tem o poder do Espírito Santo, tem as graças todas do Espírito Santo e pode experimentar a plenitude do Espírito Santo em sua vida, tá? Então esse é um ponto bastante interessante. Outras questões aqui relevantes, A Bíblia mostra o Espírito Santo como onisciente, você vai ver isso em Isaías 40, verso 13, como onipresente, Salmo 139, verso 7, onipotente, Isaías 34, 16, e o Espírito ele é chamado de Deus em Atos 5, 3 e 4. Lembram lá a história de Ananias e Safira? Quando Pedro vai dizer que eles mentiram a Deus. Eles tinham mentido ao Espírito Santo e aí Pedro vai dizer que eles mentiram a Deus. O Espírito Santo é Deus. Da mesma forma que o Pai é Deus, da mesma maneira que Cristo, o Filho, é Deus, o Espírito Santo também é Deus. São 3 pessoas da Divina Trindade. É o que a Bíblia nos ensina, ok? Então ele está em pé de igualdade com o Pai e com o Filho, e você vai encontrar isso lá em 2 Coríntios 13, verso 13, você vai encontrar isso em Mateus 28, 19 e assim por diante. A Bíblia diz que nós somos templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios vai dizer isso, Deus habita em nós, na primeira carta, capítulo 3, 16, capítulo 6, enfim. Ele vai tratando dessa ideia de sermos templo de habitação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele foi chamado por Cristo como Consolador. A palavra Consolador, ela significa chamado para estar ao lado. O Espírito Santo sempre estará do nosso lado, do lado da igreja, do lado de todos nós crentes em Jesus. Ele é chamado para representar Cristo em nós. Cristo está presente através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Isso está lá em João 16, no verso 16, no verso 15. Em vários lugares você vai encontrar aí essa expressão do Consolador, ok? No nosso caso aqui, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Ainda antes de falarmos sobre os dons do Espírito, eu queria que você lembrasse comigo o que está escrito lá em Efésios 5,18.
quanto à plenitude do Espírito Santo de Deus. Lembram que está escrito em Efésios 5,18? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus, tá? Nós não podemos nos embriagar com o pecado, com aquilo que desonra, desagrada a Deus. Pelo contrário, nós temos que nos achegar à presença de Deus. Tá? Então olha só o que a palavra de Deus ensina sobre a plenitude do Espírito Santo de Deus. A plenitude do Espírito Santo é o ideal de Deus para cada crente. Deus deseja que eu e você, crentes em Jesus, sejamos cheios do Espírito Santo. Tá? Então é o desejo, é o ideal de Deus para nós. É também o segredo de toda a felicidade e realização. Às vezes nós tratamos de pessoas tão infelizes, tão descontentes da vida. Por quê? Porque elas não estão vivendo a plenitude do Espírito Santo de Deus, a vida abundante que Cristo tem para dar através da poderosa ação do Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai ficar com o coração vazio, né? Porque o prazer verdadeiro está na pessoa de Deus. Nós encontramos alegria em Deus, gozá-lo para sempre, né? O fim principal do homem, segundo os nossos catecismos maior e menor, não é? O fim principal da nossa existência é glorificar a Deus e ter alegria para sempre em Deus. Isso é que é importante, ok? Então vamos seguir, ó. O batismo do Espírito Santo é uma condição ou uma concessão definitiva. É algo que acontece quando você recebe a Cristo. Recebeu Cristo no seu coração, então você já está batizado. A ideia de batismo é estar unido a Deus. Eu estou batizado na Trindade, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou unido à Trindade. Eu pertenço a Deus. E o símbolo de que eu pertenço a Deus, vou dar um exemplo bem claro. Eu uso esta aliança porque ela simboliza que eu pertenço a Renata. Eu sou o esposo da Renata e eu sou dela, não é? É um simbolismo importante. O batismo simboliza que nós estamos unidos a Deus, que nós pertencemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a ideia do batismo. Então o batismo é uma condição que acontece, aliás, uma concessão definitiva. No dia que eu recebo Cristo, eu estou selado pelo Espírito, eu sou batizado no Espírito Santo. Já a plenitude do Espírito é um processo, é uma caminhada. Tem muita gente que é batizado no Espírito, ou seja, que recebeu a Cristo, mas que não é cheio do Espírito. As pessoas confundem muito esses termos, achando que para ser batizado no Espírito precisa falar em línguas, precisa fazer isso, fazer aquilo, ter dom da cura, dom do não sei do que, não é? As pessoas fazem uma tremenda confusão, e não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que há um só batismo, ou seja, no momento que eu recebo Cristo, eu sou selado, batizado no Espírito Santo de Deus. E a partir de agora, há um processo que se inicia, no qual eu devo buscar a plenitude do Espírito de Deus na minha vida, tá? Então, as lições ali dadas por Paulo em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho. A primeira lição que ele traz é: nós precisamos nos afastar do pecado. Substitua o vinho por qualquer outro pecado ali, tá? Então é isso que você precisa fazer. Para ser cheio do Espírito, precisamos abandonar o pecado e precisamos estar mais próximos do Espírito Santo. Enchei-vos, ele dá uma ordem, não é um conselho, é uma ordem tão importante quanto: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Essa ordem enfática é a mesma: sejam cheios do Espírito Santo. É a ordem que Deus dá para nós, não apenas um conselho, mas uma ordem, e uma ordem que deve ser contínua. O verbo usado ali denota que é algo contínuo, ok? É para todos os crentes, é no plural. Enchei-vos do Espírito Santo. Não é só você que está cheio e o seu irmão não está. É que toda a igreja deveria buscar a plenitude do Espírito de Deus. E é Deus quem age, é Deus quem faz, é Deus quem enche. Nós não temos capacidade para encher a nossa vida com o Espírito Santo de Deus, mas é Deus quem faz. Por isso eu tenho que me manter de maneira submissa, humilde, buscando a graça e a misericórdia de Deus, compreendendo que quem é poderoso para me encher é Deus, Ele que pode operar a plenitude do Espírito Santo de Deus na nossa vida, tá? Então são coisas que a gente tem aí para falar sobre
a plenitude do Espírito Santo. A consequência de ser cheio do Espírito é aquilo que vem logo depois na carta. Você se sujeita, você sabe conviver um ao outro no temor de Cristo, né? Um com o outro no temor de Cristo. Você como esposa sabe ser uma esposa ainda melhor, auxiliadora, submissa ao seu esposo. Você como esposo sabe amar como Cristo amou a igreja. Você ama a sua esposa, você protege, guarda e demonstra todo esse amor à sua esposa. Você como filho honra seus pais, obedecendo os pais. Pais não provocam, pais cheios do Espírito Santo não provocam os filhos à ira, procuram acolher o filho, não é? Então são questões importantes de relacionamentos, que quem vai capacitar a gente a ter bons relacionamentos é o próprio Espírito Santo de Deus. E aí nós temos um outro texto interessante que vai falar sobre o fruto do Espírito. Lembram lá de Gálatas? As obras da carne, Gálatas 5, e o fruto do Espírito, né? Gálatas 5, 22 a 23. Ou seja, as obras da carne, feitiçarias, idolatrias, porfias, ciúmes, inveja, discórdias, dissensões, facções, todas aquelas obras que desonram a Deus, são obras da carne, da minha natureza pecaminosa, da nossa natureza. Mas há um poder do Espírito Santo agindo em nós a partir do momento que recebemos a Cristo, que fomos selados, batizados no Espírito Santo. Então, a partir de agora, nós desenvolvemos, aliás, Deus desenvolve, Deus faz frutos aparecerem na nossa vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, são partes do fruto que Deus opera na nossa vida, muitos outros frutos que Paulo não descreve ali, mas Deus começa a operar frutos em nós. Não coisas ruins, que desonram a Deus, que causam briga entre nós, mas coisas de paz, de amor, de alegria, de bondade, de paciência uns com os outros e assim por diante. É aquilo que Paulo vai falar aos Gálatas no capítulo 5. Talvez você esteja perguntando, poxa, mas ele citou tantos textos bíblicos e não abriu em nenhum. Porque o nosso foco hoje é falar sobre os dons do Espírito. Isso foi apenas introdutório, ok? Nós vamos passar agora a falar sobre os dons do Espírito Santo, tá? E aí eu queria que você abrisse a palavra na primeira carta de Pedro. Vamos abrir lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Vejamos lá o que Pedro vai nos dizer, né? Pedro 4, verso 10. Então vamos lá. Primeira carta do apóstolo Pedro, Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olha só o que Pedro diz. Vejamos lá o que ele vai dizer para a gente. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que texto belíssimo. Servir uns aos outros. Para que servem os dons? Para servirmos uns aos outros, para demonstrar amor, cuidado, zelo, serviço um para com o outro, tá? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Ou seja, cada um recebeu no mínimo um dom, pelo menos um, é o que Pedro está dizendo. Todo crente tem no mínimo um dom, deve ter muito mais do que isso. Talvez você não saiba quais são os seus dons, mas se você recebeu Jesus, você tem vários dons que precisam ser descobertos, desenvolvidos e tudo mais. Então, ó, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, como bons guardiães, né? Eu guardo e alimento as pessoas com a multiforme graça de Deus. Essa expressão multiforme é de onde vem a ideia de arco-íris, as cores belíssimas do arco-íris, né? A graça de Deus, ela é multiforme, ela se denota para nós, ela mostra para a gente em detalhes maravilhosos, específicos, e Deus nos usa os nossos dons para quê? Para a gente abençoar o corpo de Cristo, ok? Vamos lá. 1 Pedro 4,10 nós já lemos. Algumas considerações prévias, tá? Que eu queria fazer aqui ainda com você, ainda a título de introdução na questão dos dons.
Cada crente, olha a primeira consideração, cada crente verdadeiramente regenerado recebe dons espirituais para quê? Para o desempenho de seu serviço no corpo de Cristo. Se você é crente em Jesus, você recebe dons espirituais para desempenhar o seu serviço no corpo de Cristo. Os dons, a palavra dom no grego, é de onde vem a mesma expressão graça, presente de Deus, favor imerecido de Deus. É a capacidade dada pelo Espírito Santo para edificar o corpo de Cristo. O Espírito Santo capacita cada um com dons diferentes. O exemplo de 1 Coríntios 12 é belíssimo, né? Nós não podemos ser todos mão, todo estômago, todos ouvido, todos boca. Cada um tem uma parte diferente no corpo para exercer funções diferentes e cada uma das funções são importantes. Até mesmo aqueles que não são muito vistos são relevantes demais. É o que a palavra de Deus fala sobre dons. Olha só agora o verso 12. Aliás, Romanos 12, desculpa. Vamos abrir na carta de Paulo aos Romanos. Há uma lista de dons ali neste capítulo, ok? Então vamos ver aqui, ó, a partir do verso 3, ok? Romanos 12, a partir do verso 3. Porque pela graça... Vou esperar você abrir. Romanos 12, versículo 3. Vai lá. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Não se ache, não pense além, não pense que você é o cara, né? Que você é a pessoa mais importante dessa vida. Cuidado com isso, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, e aí ele dá uma lista, alguns exemplos de dons, ok? É a lista que ele vai dar, ó. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria, e assim por diante. Tem várias listas do Novo Testamento com relação aos dons, tá? Então, olha só o que ele diz. Ninguém tem o direito de se vangloriar dos dons. Não pense de si mesmo além do que convém, porque o verso 6, isso está lá no verso 3, agora Romanos 12, 6. O dom é dado segundo a graça que nos foi dada. Não é nosso, não pertence a nós. Então não se gabe, não se ache porque você é um baita de um pregador, ou porque você canta muito bem, ou porque você toca muito bem, porque você evangeliza muito bem. As pessoas se enganam terrivelmente. Isso é pura graça de Deus. Eu já falei algumas vezes aqui, talvez você se assuste, eu vou repetir. Tudo aquilo de bom que nós fazemos é obra de Deus na nossa vida, ou por graça comum ou por graça especial. Tudo aquilo de ruim que eu faço, a culpa é minha. É obra minha, obra da minha carne pecaminosa. Deus não tem nada a ver com os meus erros, com as coisas erradas da nossa vida, e sim com as coisas boas que Ele opera em nós. Tá? Vamos lá. Isoladamente, um dom espiritual, ele não tem sentido. Um dom apenas sozinho não tem sentido algum. Não faz sentido. Ele junto no corpo, ele tem o seu propósito, ele exerce o seu propósito. Ele serve para edificar a igreja. Por isso eu tenho muita dificuldade naqueles que selecionam alguns dons para a edificação de si mesmo. Você pega alguns textos complicados, como 1 Coríntios 14, 4, quem ora em línguas edifica a si mesmo, quem profetiza edifica a igreja. A pessoa pensa assim, então eu posso usar o dom de línguas para a edificação da minha própria vida. Ou seja, é um dom egoísta, é um dom que eu faço lá em casa para me edificar. É meio complicado esse tipo de interpretação, não daria tempo de nós entrarmos aqui sobre a questão do dom de línguas, quem sabe um dia nós falamos ou podemos trazer uma aula sobre esse assunto, mas é meio incongruente, é meio contraditório
Os dons são dados para edificar o corpo, e de repente as pessoas pegam trechos isolados da Bíblia, tiram do seu contexto e defendem teses dizendo: o dom tal é para minha própria edificação. Eu tenho dificuldade com essa ideia. A ideia é que os dons que Deus me deu não é para eu me edificar, não é para eu me gabar, não é para eu achar que sou alguma coisa, mas é para colocar a serviço do reino, para a glória de Deus e para abençoar outras pessoas. É isso que nós aprendemos com relação aos dons espirituais. Deixa eu ver onde eu tô aqui. O dom, ele não é de escolha pessoal. Não adianta você ficar escolhendo: eu queria ter esses dons, eu quero. Não é escolha nossa. É Deus quem, pela sua multiforme graça de Deus, derrama dons sobre a nossa vida, a vida da igreja. Sem amor, olha só, você pode ter os melhores dons, os dons mais esperados, mais legais que você tanto queria. Aí Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo 13, que não adianta você ter todo tipo de dom se você não tiver amor. Nada disso vai adiantar. Tudo isso é pura vaidade, é correr atrás do vento, não vai ser edificante para ninguém. Então, não adianta você ter dons e de repente não ter amor, não ter humildade, não ter fé, não ter tantas coisas importantes. Aliás, tudo isso são dons, são presentes que Deus nos dá. Ok? Vamos lá. Aí nós vamos para os dons diretamente, tá? Nós vamos falar sobre o dom de profecia de maneira bem rápida, dom de ministério, dom de ensino, dom de encorajamento, dom da contribuição, da presidência, da misericórdia, do socorro, dos governos, do evangelista, do pastoreio, da hospitalidade e da intercessão. Então eu tenho que correr aqui porque eu já falei muito nessa introdução, não é? Olha lá. Deixa a sua Bíblia aberta em Romanos 12, 6. Nós estamos lendo Romanos 12. Então deixa a sua Bíblia aberta. Tendo, porém, diferentes os dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. O primeiro dom aqui é o dom da profecia. E aqui talvez a maior das confusões. As pessoas acham que o dom da profecia é o dom de adivinhar o futuro, como se Deus se agradasse da adivinhação do futuro, ou como se Deus quisesse que nós, crentes, fôssemos atrás de profetas para saber o que vai acontecer no futuro. Não é isso que a Bíblia ensina. Deuteronômio 6 diz que Deus tem por abominável a adivinhação. Não pense que o profeta é aquele que adivinha o futuro. O profeta é aquele que traz uma mensagem da parte de Deus. E essa mensagem pode nem ter a ver com o futuro. É uma mensagem para agora, para aquele momento que você está vivendo. É uma mensagem que faz você pensar se está andando ou não em acordo com a vontade de Deus. Ok? Olha só, profecia é de onde vem o verbo grego profetai, pregar a palavra. O profeta prega as escrituras. O profeta vê que tem alguma coisa errada acontecendo e ele abre a Bíblia e diz: olha aqui. Pode ser para o governante, né? Pode ser para um pai, para uma mãe, pode ser para um filho, pode ser para um pastor, para um líder na igreja, para um irmão da igreja, para qualquer pessoa. Ele abre as escrituras e prega: olha só, nós precisamos andar de acordo com as escrituras sagradas. Isso é ser profeta, é pregar a palavra. Então o profeta, ele é motivado por Deus a ser o porta-voz através do qual ele vai suprir as necessidades espirituais da igreja. Como é que você aplica esse dom do pregar, de edificar a igreja com a palavra de Deus? Como é que é possível aplicar e desenvolver isso? Existem algumas dicas. Se você participar de cursos sobre pregação, sobre homilética, sobre hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia, você estará mais capacitado a entender tudo isso, a pregar a palavra com autoridade. Você pode conversar com pastores de forma franca, mostrando erros da igreja, mostrando aquilo que você acha que tem que melhorar na igreja. É a função de um profeta, ok? Dirigir louvor, reuniões de oração, se você puder dirigir, pregar, dar aulas, tudo isso são questões importantes que ajudam a gente, né, a desenvolver o dom e a exercer o dom da profecia. O dom espiritual do serviço ou ministério, verso de número 7, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina esmere-se no fazê-lo. Então, o dom do ministério. Ministério aqui, a palavra é diaconia, de onde vem a ideia de diáconos. É serviço,
servir a alguém, servir a igreja. Esse dom, aquele que tem esse dom, vejam só, há uma diferença entre ter o dom e ter o ofício de diaconia, de diácono. Todo diácono tem que ter o dom da diaconia. Mas nem todo que tem o dom da diaconia precisa ser diácono. Mulheres, por exemplo, há mulheres, exemplos da Bíblia, de mulheres que eram excelentes na diaconia, não eram oficiais, não eram diaconisas, mas que tinham o dom do serviço e exerciam isso em prol da igreja. Então o dom do serviço é a pessoa que é motivada por Deus a ser um canal de bênção para suprir as necessidades de uma pessoa, de um grupo e realizar assim algumas tarefas. Vamos lá. Ele percebe, ele tem a sensibilidade de perceber qual é a necessidade, o que precisa ser feito com urgência e toma a iniciativa, se responsabiliza, executa a tarefa. Por exemplo, vê alguém passando necessidade, ele não espera que o outro vá fazer. O dom da diaconia faz com que ele próprio se incomode, perceba isso e ele mesmo vai e faz. E chama pessoas e organiza pessoas a suprir as carências, as necessidades. O dom do serviço ou ministério. Como você aplica isso, desenvolve isso? Participando de visitações, visita em hospital, visita a asilos, a creches, ajudando nos diversos trabalhos da igreja, nas sociedades internas, nos lanches, ou seja, você percebe as necessidades da igreja de uma forma geral e você se dispõe a ajudar. Esse é o dom do serviço ou ministério. Vamos para um outro dom, o dom espiritual do ensino, como está aí ainda no verso 7. Quem ensine, olha só, o que ensina, esmere-se, dedique-se no fazê-lo. Ensinar é a ideia de onde vem a ideia de mestre, daquele que ensina, é motivado para ser um canal de bênção no qual Deus vai suprir a necessidade das pessoas entenderem melhor as escrituras sagradas. Então você vai ensinar a pessoa a compreender quem é Deus, qual o plano de Deus. Tem pessoas que têm habilidades, têm dons espirituais, não só habilidades naturais, mas dons espirituais que facilitam isso. Faz ela ensinar as escrituras de melhor forma. É tornar a palavra de Deus cada vez mais conhecida, compreendida e aplicada. Ele sabe aplicar a Bíblia nas diversas esferas da vida e leva o crente a afinar a sua vontade com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, ok? Este é o dom do ensino. Como é que você exerce e desenvolve isso? Ajudando em gincanas bíblicas, por exemplo, em concursos bíblicos, dirigindo louvor, dando aulas na escola dominical, dirigindo louvor, ensinando o que os cânticos dizem, as lições tiradas de cada um dos cânticos, hinos e várias outras formas de desenvolver o dom do ensino. O dom agora da exortação ou encorajamento, verso 8, Romanos 12, 8. Vejamos aí o que Paulo diz. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Olha o que ele diz. O dom espiritual da exortação é aquele que aplica precisamente a palavra de Deus para situações específicas. Ele consegue exortar as pessoas a andar de acordo com a Bíblia. Cuidado com a ideia de exortação. O conceito brasileiro, português, da língua portuguesa, de exortação é dar uma dura, não é verdade? Quando a gente pensa ou fala, eu fui exortado, a nossa primeira ideia é, tomei uma bronca. Isto necessariamente pode não ser a ideia bíblica de exortação. Contém essa ideia? Pode conter também. Mas não necessariamente é só isso exortação. Para você ter uma ideia, a palavra bíblica para exortação é a mesma para consolação, para consolo de Deus. Aquele que exorta, ele aponta o erro da pessoa, ele aponta e diz, olha, por aqui não está certo, o que você está fazendo não está certo, mas não é só isso. Ele não apenas aponta o dedo, ele traz, ele acolhe, ele puxa a pessoa, eu vou caminhar com você, eu vou te ensinar a andar da maneira correta. Então é essa a ideia de exortação.
Ele procura apresentar soluções, levar o indivíduo a agir com atitudes e ações apropriadas, com base no poder de Deus. Então, ele confronta, mas caminha ao lado da pessoa. Ele leva a pessoa a encarar toda essa dificuldade. Como é que você exerce e desenvolve isso? Participando de cursos de aconselhamento, participando de cursos sobre como exortar, como falar às pessoas sobre os seus erros, participando de cursos sobre liderança, dar sugestões e críticas aos pastores, aos presbíteros. São pessoas que estão antenadas e percebem que tem coisas que precisam ser melhoradas ou corrigidas. É o dom, então, da exortação. O dom espiritual do repartir ou do contribuir. Verso 8 ainda, ó, o que contribui com liberalidade. Ele é motivado por Deus para ser um canal através do qual Deus vai suprir as necessidades materiais das pessoas. Deus vai usá-lo para suprir as necessidades materiais das pessoas, da igreja, de um grupo. Olha que coisa interessante, enquanto no diaconato toda a igreja está envolvida, aqui a pessoa ajuda independentemente dos outros. Mesmo que a igreja não faça, ele vai fazer particularmente. Ele reparte, ele contribui com liberalidade, ele quer ajudar cada vez mais. Ele tem esse coração bondoso aí para ajudar. Como você aplica, desenvolve isso? Compartilhando a experiência sobre a sua vida, ensinando as pessoas a cuidarem bem da vida financeira, por exemplo, participando de cursos sobre como usar o dinheiro, participando de estudos sobre dízimo, a importância do dízimo, ajudar as pessoas, ensiná-las sobre a importância do dízimo. Tá? Então são questões importantes aqui no dom do repartir ou de contribuir. Ainda no verso 8, o dom espiritual da liderança ou presidência, verso 8, capítulo 12 de Romanos. O que preside com diligência, ele diz. É o líder capacitado por Deus para quê? Para comunicar os propósitos de Deus à igreja. Ele preside, ele é levado por Deus a guiar a igreja de acordo com a vontade de Deus, com a verdade de Deus. Quem governa a igreja é Cristo, cabeça. É a palavra de Deus que deve governar a igreja. E aquele que preside, ele deve governar dessa maneira, ele deve levar a igreja a andar de acordo com as escrituras sagradas. Então é o líder capacitado por Deus para comunicar os propósitos de Deus para toda a igreja. Eles recebem do Senhor aquilo que deve ser feito para o futuro, né? A orientação, a direção de Deus para que tudo seja feito para a glória do Senhor. Ele estimula os irmãos a trabalhar de maneira unida, harmoniosa, para que realizem aquilo que Deus deseja. Então são dons aí de liderança ou de presidência. Vamos lá, ainda agora Romanos 12:8, o dom da misericórdia, o finalzinho do verso. Ó. Quem exerce misericórdia, faça com alegria, Paulo diz. A misericórdia é a pessoa motivada por Deus para ser um canal através do qual ela, Deus, aliás, vai usar essa pessoa para suprir as necessidades das pessoas que pode sofrer não apenas em questões físicas ou financeiras. Pode ser um sofrimento mental, pode ser um sofrimento físico, emocional, financeiro, espiritual. Ela ouve, ela compreende, ela está olhando para o sofrimento das pessoas, ela tem misericórdia das pessoas, ela sente a dor que as pessoas estão sentindo. E diante das oportunidades, ela quer ser um instrumento de Deus e compreende que Deus pode aliviar o sofrimento do próximo usando a sua própria vida. Como é que você exerce isso? Aplica, desenvolve? Visitando ministério de visitação, visitando asilos, visitando creches. Deixa eu fazer um parênteses aqui, importante. Eu sonho em ter uma igreja, quem sabe São Caetano seja esta igreja, Eu sonho em ter uma igreja em que tenha um ministério bom de visitação, onde a visitação ela precisa ser feita pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, é insubstituível a visita dos líderes da igreja, mas que também tenhamos um ministério de visitação. Por quê? Porque não são só os líderes que têm dons específicos que podem ser bênção para outros na visitação.
Há irmãos da igreja que nem sequer são líderes da igreja, que nem sequer são oficiais de igreja, e eles têm chamado de Deus, eles têm capacidade dada por Deus, dons, habilidades dadas por Deus para exercer esse ministério. Tá? Se tem misericórdia, o dom da diaconia e tantos outros dons conforme nós já temos. Então como é que você desenvolve esse dom da misericórdia? Visitando asilos, creches, visitando enfermos, visitando pessoas afastadas e assim por diante. O trabalho social, a distribuição, né, de café, de sopa, de cesta básica, levar ao conhecimento da liderança, da junta diaconal, dos pastores, as necessidades das pessoas. Você está atento às necessidades das pessoas, você leva essa necessidade para a liderança, para que a liderança possa tomar conhecimento e ajudar. Necessidades tanto físicas como espirituais, emocionais, qualquer necessidade. É o dom da misericórdia, aquele que percebe a dor, o sofrimento do próximo. Vejamos lá agora o dom da ajuda ou socorro. 1 Coríntios 12, 28. Então vamos abrir aqui, 1 Coríntios 12, 28. Nós vamos ver o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Olha o que diz aqui. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Olha só o que ele vai mostrar para nós. O dom do socorro é aquele que é motivado por Deus a suprir as necessidades de uma pessoa. É muito parecido com a ideia de misericórdia, né, para executar ou completar tarefas na companhia para realizar alguma coisa. Ele faz companhia, ele socorre e ele vai lá capacitar a pessoa a exercer a sua própria função. Ele vai ajudar, socorrer alguém. O dom espiritual da administração ou governos tem a ver com o dom da presidência que Paulo coloca lá em Romanos. É motivado por Deus a pensar nos problemas da igreja e busca soluções práticas. Não é aquele que critica. Tem gente que gosta de criticar, só critica. Vê coisas erradas na igreja e só critica. Não é ideia de criticar. Você vai ter uma visão crítica, mas você apresenta soluções, você quer ajudar. Então é motivado por Deus a pensar nos problemas da igreja e buscar soluções práticas para solucionar esses problemas. Então são pessoas que gostam de colaborar no planejamento dos trabalhos, tomar decisões, têm alegria de aliviar a carga do trabalho do pastor, do diácono, do presbítero, liberando o pastor para a vida de oração, de pregação da palavra. É aquele membro que se dispõe a ajudar. Pastor, nós queremos ajudar, nós queremos tirar um pouco mais da sua carga, porque a gente entende que o senhor tem que fazer outras coisas. O presbítero a mesma coisa, o diácono a mesma coisa. São os membros da igreja que são chamados a servir, não apenas pastores, presbíteros e diáconos, não apenas professores de escola dominical, não apenas diretoria de sociedades internas ou conjuntos. Todos são chamados no corpo de Cristo a trabalhar. Não há descanso no corpo de Cristo, toda a igreja deve se dedicar ao trabalho. Então é o dom da administração e governo. O dom espiritual do evangelista é motivado por Deus, aí Efésios 4, tá? Vamos abrir aqui em Efésios 4, Efésios capítulo 4, verso 11, olha lá o que diz Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Dentre eles aqui o dom do evangelista é o que é motivado por Deus a suprir as necessidades espirituais de uma pessoa em Cristo. Ela toma diversas iniciativas para apresentar Jesus e a salvação em Cristo. Ela está atenta às necessidades da pessoa, o quanto essa pessoa precisa do poder do Evangelho. Então ela ensina o Evangelho, ela demonstra o poder do Evangelho com ensinamentos preciosos. Não deve ser confundido com o dever de evangelizar. Cuidado aí, tá? Eu não tenho o dom do evangelista, então eu não evangelizo. Espera aí. Existe uma ordem dada por Cristo, não tem a ver com dom. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é ordem, não é dom.
aqueles que possuem o dom têm mais condições, fazem esse trabalho de maneira muito mais fácil e de maneira melhor do que aquele que não tem. Isso é fato. Mas toda igreja é chamada, é convocada por Cristo para evangelizar, tá? O dom do evangelismo refere-se àqueles que evangelizam com mais facilidade. Vamos lá agora, ainda Efésios 11, o dom de pastoreio, de pastores e mestres, como diz o texto. É aquele que é levado pelo Espírito Santo de Deus a ajudar ou a suprir as necessidades espirituais dos crentes, semelhante lá com o evangelista. Ele é motivado por Deus a cuidar especialmente daqueles que não têm amparo, que precisam de proteção espiritual, que precisam de cuidado mais específico. Ele acompanha os crentes e o objetivo é tornar os crentes maduros. Olha só, não é bom que você crente, e é bom que eu sou pastor e você é crente, é mais fácil de eu falar isso. Não é bom que você crente dependa dos seus líderes espirituais, dependa de um conselheiro, dependa espiritualmente, emocionalmente dos seus líderes. Tem gente que vai fazer qualquer coisa e tem que ligar para o pastor. Eu vou comprar um carro, eu vou ligar para o pastor para saber se eu devo comprar um carro, qual carro eu devo comprar, como se o pastor entendesse de carro. Não é essa a ideia. Você não precisa depender extremamente do seu pastor, do seu presbítero, do líder de louvor. Não é essa a ideia. Mas sim, a ideia da liderança de nós pastores é tornar você cada vez mais capaz, capacitado, maduro para tomar suas decisões conforme a leitura bíblica, conforme os ensinamentos, a sabedoria da palavra de Deus. Então não é para criar uma dependência emocional do pastor, do líder, e sim você andar com as próprias pernas. O bom conselheiro, o bom pastor é aquele que faz a pessoa caminhar firme, certa de que Deus a ama, confiante no Senhor e olhando para as Escrituras, buscando a direção e a orientação de Deus na palavra do Senhor. É o dom do pastoreio. O dom espiritual da hospitalidade é procurar ser um canal de bênção através de suprir, bênção da parte de Deus, para suprir a necessidade que outros têm de acolhimento. As pessoas precisam ser acolhidas, principalmente aqueles que estão chegando novos na igreja. Eu queria fazer esse apelo. Nós temos vários irmãos visitando. É importante que você se aproxime, que você converse, que você demonstre o seu carinho para com essas pessoas que precisam ser bem recebidas na vida da igreja. O dom espiritual da intercessão é aquele que é motivado por Deus a ser um canal através do qual Deus vai abençoar as pessoas que precisam de oração. É aquela pessoa que está lá firme, orando, buscando a Deus o tempo todo, clamando pela liderança, clamando pelos visitantes, clamando por todos que chegam, por todos que participam, por toda a igreja sustentada na oração desses irmãos que tem o dom aí da intercessão. Também não confunda a ideia de dom da intercessão com oração. A oração é um meio de graça e que todo crente deve orar todos os dias, por gratidão a Deus, buscar ao Senhor. Mas tem aqueles que têm mais habilidades, mais dons, mais capacidade por Deus para interceder um pelo outro, ok? São vários dons, não dá para a gente seguir, o tempo já está grande. Eu queria só fazer alguns esclarecimentos bem rápidos aí para finalizar, ok? Vamos lá. Não basta você apenas descobrir e entender os seus próprios dons. É essencial reconhecer, entender e valorizar os dons dos irmãos ao seu redor. Não pense apenas nos seus dons, observe o dom que as pessoas têm ao seu redor. Isso é importante. Cada convertido, uma outra consideração importante, cada convertido por Deus possui uma combinação pessoal de dons. É muito difícil que o crente tenha apenas um dom, são vários dons. E você pode respeitar isso, valorizar isso, entender que é um presente de Deus para a sua própria vida. Que pessoas venham te exortar, que pessoas venham te pastorear, que pessoas venham te socorrer. Todos esses dons é para o benefício de todo o corpo e é para a glória de Deus acima de tudo. Qualquer dom espiritual, se não for exercido no poder do Espírito Santo e em amor,
é importante, e em amor, não passa de uma habilidade meramente humana. Nós precisamos exercer na dependência, no poder do Espírito Santo, mas com amor. Se não tiver amor, nada vai adiantar, é o que Paulo vai dizer aos Coríntios. Quando você, e aqui é o último ponto importante, tá? Quando você for elogiado pelo sucesso de um dos seus dons, seja sincero. Vou dar um exemplo bem prático. Você toca bem um instrumento. E alguém chega em você e diz assim: que maravilhoso, você é o melhor pianista, você é o melhor guitarrista, você é o melhor baterista, você é o melhor cantor, a melhor pregadora, melhor isso, melhor aquilo. Sabe o que você tem que fazer? Seja sincero. Chegue em casa, apresente esse elogio para o Senhor. Isso não depende de você. Isso não é a sua capacidade em si mesma, mas é a capacidade dada por Deus. Isso é fruto da graça de Deus, que você pode se alegrar em Deus, colocar tudo isso para Deus, porque a glória não pode ser nunca nossa. A glória sempre é a de Deus. Foi Deus quem capacitou cada um dos membros para exercer dons especiais, dons diferentes do corpo, para a edificação do corpo de Cristo. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por estarmos mais uma vez aprendendo sobre coisas relevantes da Tua Palavra. E hoje, quando estudamos sobre dons, como é bom saber que a igreja está cheia, repleta de dons. Ajude-nos, ó Deus, a percebermos os dons das pessoas ao nosso redor. E assim, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado, seja conhecido, que o Senhor nos ajude, Deus, a exercer os dons para a glória, para a honra do Teu nome e edificação da própria igreja. Cuida da igreja, abençoa, ó Deus, todas as famílias, continua a nos guardar do mal dessa pandemia, não permita que as coisas continuem a piorar novamente. Dá sabedoria aos médicos, cientistas, solução para essa questão da vacina, aos governantes, que eles parem de brigar e trabalhem mais em prol do povo. E assim, ó Deus, que tenhamos dias melhores, que o Senhor nos ajude, visite-nos com a Tua misericórdia e graça, para que possamos ter dias melhores e assim glorificarmos o nome do Senhor. Pedimos Tua bênção, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, nós tivemos aí mais uma aula, que Deus te abençoe. Agora às 18 horas, se Deus permitir, estaremos juntos para cultuar a Deus. Quem sabe ainda há vaga, você pode entrar em contato aí para saber se tem vaga para participar do culto. Tá? É preciso fazer a inscrição antes, é bom lembrar. A gente tem um número certo, um distanciamento seguro para você vir. A van, aqueles idosos que tomavam a van, podem entrar em contato ou comigo ou diretamente com o Zezinho. A recomendação é que você tome muito cuidado, que você tenha autorização dos seus filhos, dos seus familiares para ir. Não queira achar que as coisas estão boas, já melhorou, já passou a Covid, porque a pandemia ainda está aí, infelizmente. Vamos orar, né, para que essa pandemia vá embora logo. Que Deus assim abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus.